Olá, aqui é a Carla Furtado e eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos cacheados. Eu tô usando uma blusa vermelha de mangas longas, sentada em frente a um microfone, a um laptop. O meu convidado, que já vai se apresentar. A gente tá numa sala com um fundo quadriculado, cinza, vermelho e azul. E esse é o Microsoft Brasil Podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais esse episódio em que o foco vai ser a experiência do cliente. Algo cada vez mais importante para as empresas que estão percebendo que ter uma tecnologia de ponta ou design mais sofisticado não é suficiente para, de fato, ter uma experiência de fidelidade com o cliente. Então hoje a gente vai entender como atingir esse objetivo e qual é o papel que a tecnologia tem desempenhado nisso na prática. Para nos ajudar a entender qual é esse caminho, eu tenho o prazer de receber o Marcondes Farias, que é Go-to-Market Director Dynamics 365 e Power Platform na Microsoft Brasil. Bem-vindo, Marcondes. Muito obrigado, Carla. E para quem está acompanhando a gente, vou fazer uma descrição. Sim. Eu sou um homem branco, eu uso óculos, sou calvo e estou vestindo uma camisa social azul. Então, obrigado demais pelo convite de estar aqui hoje com você. Obrigada a você por estar com a gente. Já gravamos alguns eventos, né, Marcondes? Sim. Mas essa conversa direta. Inclusive, essa é a primeira vez que a gente tem uma gravação de podcast presencial. Tô super feliz, empolgada. Eu tô animado, hein? Com esse novo formato. Que bacana. Também queria convidar vocês que estão nos assistindo a escutar um outro episódio do nosso podcast que tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Faz exatamente um ano, inclusive, que a gente gravou esse episódio com o Gutenberg de Almeida e que a gente falou sobre a chave para o varejo suportar picos de venda no e-commerce. A gente falou sobre Black Friday, vendas de Natal também, que tem a ver com essa época e super a ver com a experiência do cliente, né, Marcondes? Então, para começar, eu queria entender qual é o impacto de investimento de tempo, de dinheiro e estratégias no negócio que queira focar na experiência do cliente. Ele tem tudo a ver, Carla, com a experiência final desse cliente. Então, qualquer investimento que for feito em experiência do cliente está sendo bem investido, por um motivo simples. Quando a gente olha a tendência hoje no mercado, a expectativa dos clientes, nós somos clientes, todos são clientes. Então, nossas expectativas, a expectativa dos clientes no mercado mudou completamente. Mudou no seguinte sentido: nós esperamos tratamentos específicos para cada um de nós. Nós chamamos isso de hiperpersonalização. Então, quando a gente pensa em pesquisa, os dados dizem isso para a gente. A pesquisa que a Microsoft traz de que 63% dos clientes esperam uma experiência personalizada. Então, quando a gente fala de investimento de tecnologia, de tempo, de recursos, de estratégias focados em personalização, a gente está dizendo que está indo no caminho certo. Então, vamos pensar o seguinte: antes da pandemia, a gente falava de transformação digital, de omnicanalidade, e o mundo transformou nesses 2 anos. Então, o que é transformar? A gente saiu do mundo em que ter uma experiência híbrida do mundo físico e digital talvez fosse bom, para uma necessidade do tipo: se o seu negócio não tiver possibilidade de oferecer uma experiência híbrida física e digital, o negócio simplesmente ele não tem futuro. Ele quebra, porque os clientes vão esperar uma experiência personalizada independentemente do canal, seja um canal físico ou um canal digital. Ou seja, falar em investimento, ferramentas, dinheiro, recursos, estratégia focada em personalização para a experiência do cliente ser mais positiva, a gente está falando que está sendo um investimento mais bem empregado que uma empresa poderia fazer. Uma prioridade, você acredita? Prioridade. Prioridade, seja das áreas de marketing, das áreas de vendas, nas áreas de experiência, customer experience. E a gente fala do total experience também. Isso é importante. Falar de total experience é falar da experiência do usuário, enquanto a abordagem que ele tem ao entrar no site ou na experiência nas lojas físicas. Sim. A gente fala da experiência do empregado, o employee experience é muito importante. Porque oferecer uma experiência para o cliente tem a ver com você também ter ferramental, recursos para oferecer essa experiência. Por final, a gente vai falar da experiência de usuário, ou user experience, em que fazer negócio com as empresas tem que ser simples, não tem que ter barreiras. Então, quando a pessoa vai pensar numa estratégia de marketing, ela tem que ter em mente esses 3 elementos do Total Experience. Então, de novo, prioridade, número 1 das empresas, das áreas de marketing, das áreas comerciais, em oferecer experiências cada vez mais personalizadas para os seus clientes. Sim, essa questão de ser fácil é uma coisa muito interessante, porque eu acho que tem que também encontrar um equilíbrio entre aquilo que é importante para a empresa
Correto. sem dificultar para o cliente. Então, uma questão que a gente fala muito é a importância de coletar dados. Só que eu acho que essa parte mais chata, quando a gente vai fazer alguma compra, seja online ou presencial, Exato. a gente quer só comprar alguma coisa. Normalmente a gente quer fazer isso rápido. E aí vem aquele monte de pergunta, aquele monte de questionário, porque para a empresa é importante, inclusive para atingir, né, esse nível de personalização que você está falando, eu preciso dos dados. Então, qual seria a sua dica, assim, para encontrar esse equilíbrio entre aquilo que o cliente vai achar chato, Perfeito. mas que é importante até para a experiência final desse cliente no futuro? Eu acho que é uma troca, Carla. Quando a gente pensa que o cliente, ele espera, ou seja, os dados dizem isso, mais de 63% dos clientes esperam uma experiência personalizada. É um bom número. É um bom número. Ou seja, mais da metade dos clientes. Então, qual é a mensagem por trás disso? O que eu falo da troca? Em que eu sou capaz de oferecer essa experiência a partir do momento que o cliente aceita e confia compartilhar informações com a gente. Então, olha que importante eu trabalhar com uma metodologia focada em obtenção de dados de forma transparente para o meu cliente, em que ele confia que está compartilhando as informações. Mas eu também tenho que perceber que eu tenho um arsenal tecnológico que me permite obter essas mesmas informações, armazenar de forma segura e trabalhar esses dados de forma a oferecer uma experiência também minimamente invasiva nos momentos chaves da jornada do cliente. Então a gente fala disso, poxa, eu não quero ficar preenchendo tanta informação na hora de comprar, na hora de pesquisar um produto. Eventualmente eu já forneci essas informações anteriormente. Então, eu falo o seguinte, a obrigação da empresa é saber quem eu sou. Quem é o Marcondes? Quem que é a Carla? Quem que está lá do outro lado? Porque eu já confio na empresa, estabeleci uma relação de confiança e os dados já foram, de alguma forma, compartilhados com essa empresa. Dados históricos de compra, dados de cadastro anterior, dados de contato com uma central de atendimento, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone, campanhas e eventos que eu tenha participado anteriormente, que são sinais. São dados que eu já fui fornecendo ao longo da minha jornada para esperar de volta o quê? Nesse modelo da troca. Eu forneci dados e eu espero uma personalização. Onde está o grande desafio? Não quebrar essa expectativa. Então lembra, se eu não oferecer uma experiência, ou também outro número importante, 94% das pessoas, enquanto clientes, estão dispostos a abandonar uma marca se não tiver uma experiência positiva. Uau. Olha que perigo. Claro, então, eu espero personalização. Não encontro naquela empresa, eu vou para outra empresa. Então, a minha propensão de abandonar uma marca por uma péssima experiência é altíssima. 94% quer dizer, praticamente ninguém quer ficar com uma empresa que não ofereça uma experiência personalizada. E o impacto da experiência é importante. Então, essa relação de troca é importante. Eu forneço os dados, espero que eles sejam trabalhados de forma consistente para oferecer uma experiência consistente para mim na volta. Qual é o desafio hoje, Carla? Existe um vale muito grande entre as empresas oferecerem essa personalização e a personalização de fato ocorrer. Então, desafio dos marqueteiros, né, dos meus amigos, assim, quando a gente fala de pensar estratégias de marketing digital modernas, são estratégias que dependem primariamente de dados, de mastigar esses dados, processar esses dados em volume cada vez maior. E aí o desafio que a gente tem e que a gente consegue ver na indústria e a gente oferece recursos para a indústria hoje é pensar o seguinte, humanamente impossível processar, analisar e trabalhar os volumes de dados que a gente tem hoje sem recursos de inteligência artificial e computação em nuvem. Então a gente vive um momento em que esse vale existe entre a expectativa e a entrega, as estratégias das empresas de personalização e experiência estão aquém daquilo que a gente vê no mercado. Os clientes realmente estão passando por essa frustração. A solução está em investir em dados e inteligência artificial para combinar esse poder para dar a quem trabalha em marketing, na área comercial, de vendas, de planejamento de campanhas, de planejamento de aquisição de clientes, experiência do cliente, insumos em tempo real. Acho que aí a palavrinha-chave, que é uma revolução que a gente passa, é antes a gente não conseguia fazer isso. Eram modelos estáticos, campanhas, testes A/B. Então eu demorava um tempo para perceber se aquele meu novo modelo de campanha, ele atingia o resultado esperado ou não, se as minhas vendas aumentavam de acordo com o meu investimento em marketing. Então, eu tinha uma relação de coloquei X de dinheiro numa campanha, mas eu não sei se o retorno está vindo a contento. E o tempo para perceber isso era muito longo. Então, agora a gente tem o melhor dos dois mundos, que é eu conseguir em tempo real fazer ajustes na minha jornada de experiência do meu cliente. Então, testei o modelo, não deu certo, eu troco.
e vou testando isso. Então, na prática, se você falou da priorização, sim, a gente prioriza esse investimento porque é fundamental manter a experiência consistente. E 2, eu tenho os dados, inteligência artificial trabalhando em favor dessa relação de troca. O cliente me dá o dado, eu trabalho ele e dou a personalização de volta. Eu tenho certeza que esse ciclo ele é virtuoso. Quanto mais eu oferecer a experiência personalizada, mais o cliente vai querer compartilhar mais informação, porque ele viu o valor naquela relação. Ele viu o valor. E é como Super. você mesmo disse no começo, né? Todos nós somos clientes. A gente consegue lembrar de marcas que a gente gosta tanto, que fala, tudo bem, eu conto qual é o nome do meu gato, quantas pessoas moram na minha casa, porque eu sei que vale a pena, eu fico tranquila. E pelo contrário também, tem empresas que a gente desconfia, que se perguntam o nosso CPF, a gente já fica, por que é meu CPF e tal, né? Então também acho que o feeling de que nós somos parte disso, né? Porque talvez quem é marqueteiro possa se distanciar, se ver do outro lado, é algo muito importante. Não que seja o suficiente, né? Porque é aquela coisa clássica, a gente fala muito em vendas, que a forma como eu gostaria de ser tratada, não necessariamente… É a forma como eu estou tratando. Ou como meus clientes querem, porque cada pessoa tem a sua vontade, os seus desejos e personalidades, né? Outra coisa que você comentou no começo foi sobre a pandemia, né? Perfeito. Que modificou, como tudo, a nossa perspectiva em relação a todas as questões e os negócios. Mas o quanto você acha que influenciou o maior foco na experiência do cliente? Quais foram os fatores mais específicos, assim, que mudaram, alavancaram, até mesmo aceleraram a prioridade nisso? Acho que tem 2 fatores principais. A gente se viu num cenário em que não existia possibilidade de fazer atendimento, vendas, relacionamento físico. Ou seja, não era mais uma opção oferecer canais digitais, interações digitais. Era praticamente sobrevivência. A gente entrou no modo de sobrevivência pura. Isso a gente acelerou em anos. A gente trouxe para o cenário ali de 2020, 2021, anos que a gente tinha planejado fazer isso em 5, 6 anos. Isso foi antecipado para questão de meses e semanas. Então ali foi uma disruptura absurda. Foi um laboratório em tempo real de como mudar modelos de campanha, modelos de propensão a compras e principalmente de experiência dos clientes. Então, por que isso foi importante? Como não havia opção, muitas vezes, de eu retirar o meu produto fisicamente e depender realmente de uma relação de compra, suporte e campanhas 100% digitais, a gente começou a ver esses modelos de que, poxa, o cliente que ia para uma empresa e não tinha um canal mínimo digital, um chat. Um exemplo bem simples. Não tinha um chat para se comunicar com a empresa. Sim. Uma campanha que não sabia que ele estava presente somente no meio digital. Então, ele não era impactado. Então, as empresas tiveram que mudar completamente o investimento. Sair do canal tradicional, mídia tradicional, e teve que investir pesadamente em mídia digital. Será que estava todo mundo preparado? Não. Então, ali também a gente descobriu o quê? Aquilo que a gente não tinha preparado, que a gente até, não é que a gente tinha preparado, a gente tinha estimado isso acontecer em 6 anos, a gente teve que fazer isso, como eu disse, em questão de semanas e meses. E aí o laboratório foi, poxa, eu vou fazer um teste AB, eu disponibilizo um canal WhatsApp, eu faço uma campanha através do Facebook, do Instagram, em mídia social, e começava a medir o retorno em tempo real. Por isso que eu falei, foi ali que a gente começou a ver os primeiros benefícios da medição e do uso de marketing digital em tempo real. Então, basicamente, o fator número 1 que eu falei, a impossibilidade de usar canais tradicionais. Então, eu fechei a porta do canal tradicional e tive que testar outros modelos. O segundo foi o seguinte, as pessoas, elas tinham um cenário de incerteza. E no cenário de incerteza, você se apega àquilo que você tem mais confiança. De novo, a questão da confiança. Então, se eu tenho incerteza, eu vou olhar para a empresa, ou para os canais, ou para o relacionamento que eu já tenho antes. Ou seja, que eu já estabeleci o contato antes. Então, lembra da relação de confiança em que eu faço a troca? Eu dou meu dado, eu espero uma personalização? Sim. Isso não mudou na pandemia. Isso aumentou. Por quê? Intensificou. Eu estou num cenário de isolamento. Eu não consigo interagir com os meus pares, muitas vezes. E a minha relação com a empresa, eu literalmente quero ser tratado como um indivíduo. Não mais dá para pensar no formato massivo, em que todo mundo é colocado nas mesmas caixinhas. Não, são necessidades diferentes. Então, esse segundo fator de confiança fez com que as pessoas se apegassem às marcas, aquelas empresas que estavam o quê? No momento certo, na hora certa, para atender aquela pessoa. Sim. Então, a gente viu lojas que na sexta-feira encerraram as operações físicas, mas que na segunda-feira já criaram o modelo de drive-thru, a compra pelo WhatsApp, por outros canais.
E isso trouxe segurança para a pessoa. Falou, olha, eu já confio nessa marca e ela sabe que agora eu não posso ir mais lá. Mas eu quero continuar comprando dela. Ela me ofereceu essa experiência. Por outro lado, a gente viu cenários em que empresas não conseguiram se adaptar tão facilmente a esse modelo e tiveram dificuldades na pandemia. O que a gente olha agora no pós, trazendo um pouquinho esse gancho? Será que mudou tanto assim o meu entendimento do que é confiar numa marca? Não. Eu, por exemplo, tive uma experiência em que um restaurante que eu gostava bastante, ele passou a oferecer o formato de delivery e eu adorei, porque eu não ia querer deixar de comer comida de lá. Sim. Só que ele estava fechado. E ele abriu a possibilidade do delivery. Eu amei. Sim. O que aconteceu? O meu hábito também mudou. Eu estava agora disposto a não mais só consumir comida de lá fisicamente. Eu estava habituado já a um formato de delivery. Quando a gente teve a abertura e a amenização ali da quarentena, eu acho que eles fizeram um movimento talvez errado, na minha perspectiva. Eles encerraram o modelo de delivery. Ah, concordo. Lembra da experiência que eu falei, olha, eu quero ter uma experiência constante, eu estou disposto a abandonar aquela marca se ela não oferecer uma experiência? Carla, o que você acha que aconteceu com dor no coração? Você não foi mais lá. Eu não fui mais lá. Olha. Apesar de eles estarem abertos de novo. Então, por quê? Porque eu busquei novas opções que estavam de acordo com essa minha nova necessidade do novo Marcondes. Um novo estilo de vida. Um novo estilo de vida. Então, a pandemia trouxe o quê? Esses dois fatores de oferecer serviços antes não disponíveis, interagir e ter experiência de marketing e vendas completamente diferentes, e os clientes adotando postura de se apegar àquilo que a marca, que ele sentia confiança de se relacionar, porque não abandonou ele num momento tão difícil, oferecendo novas opções. Então, olha o cuidado que as empresas têm que ter, porque a pandemia passou, mas a gente não sabe quais são as novas tendências ou novos desafios que vêm pela frente. Acho que o grande aprendizado foi, se a gente não reagir muito rápido para atender a demanda dos nossos clientes, a gente vai ficar para trás. Sim. E corre um risco enorme desse cliente abandonar a nossa marca. Totalmente. E é interessante esse exemplo porque ele mostra como que temos que ficar atentos a constante movimento. Sim. Então, o mundo não voltou a ser como era antes. Então, não faz sentido você interromper um serviço que facilitava a vida dos clientes para voltar ao que era, né? Porque mudou, já não é tudo mais. Tudo mudou, já não é mais. E isso casa com uma coisa que a gente fala muito em todos os episódios, quem escuta deve saber, que é essa questão de manter o aprendizado constante, aprender a aprender. Como isso é importante para funcionários de empresas manterem-se evoluindo, porque não tem mais aquele formato de eu tenho uma especialidade, isso é para sempre. E esse exemplo que você trouxe é justamente isso, de outra perspectiva. Então, eu tenho que manter, seguir a onda do que está rolando. Exato. Se talvez fizesse alguma pesquisa com você, descobririam que agora você prefere o delivery ao invés de ir ao restaurante. Ao invés de ir no restaurante. Com esse dado, talvez eles não tivessem interrompido essa entrega, né? Então, também mostra como é importante coletar as informações para oferecer o serviço essencial e ideal. A hiperpersonalização, ela é extremamente dependente. Eu diria o seguinte, não existe hiperpersonalização sem dados. Então, por isso que é importante fazer a leitura correta dessas informações. Que aí tem um outro problema, Carla. Às vezes a gente tem o dado dentro de casa. A empresa já coletou essa informação. Só que pensa o seguinte, é como se esses dados estivessem escorrendo pelas nossas mãos. Sim. Você não está conseguindo reter ou utilizá-lo da forma correta no momento certo. Na prática, ter um dado e ele não servir de insight para uma ação, para uma nova ação, para uma nova campanha, ele não adiantou nada. Que é o caso, infelizmente, desse exemplo que eu trouxe para você. Minha reflexão é quantas outras empresas, quantas outras operações, pessoas, departamentos passaram por esse mesmo desafio de inovar temporariamente para sobreviver a um cenário super difícil, mas não foram capazes de manter essa inovação ou aprender e analisar o que foi importante para manter ou eventualmente fazer ajustes. Sim. Lembra que você falou uma coisa super importante, não é mais igual ao que era antes, e é um novo formato. E esse novo formato exige o quê? Flexibilidade, adaptação e aprendizagem. A aprendizagem vem também com analisar esses dados que são coletados. Senão, praticamente você desperdiçou os dados que você coletou. Por isso que a tecnologia não faz o trabalho todo, né? Ela faz grande parte do caminho, mas ela não é, pronto, contratei esse serviço de coleta de dados, fim. Ainda não chegamos lá. Não chegamos. A campanha não vai acontecer sozinha. O planejamento de marketing não vai acontecer sozinho. E o mais importante, a relação de venda, ou seja, a relação de vender, ofertar serviço, ofertar uma solução, ela depende de relações humanas.
que são aumentadas. A gente fala muito de realidade aumentada, de visão, mas existe o conceito da realidade aumentada por inteligência artificial. A capacidade de um analista de marketing, de alguém que está estabelecendo uma estratégia de jornada ou uma equipe de vendas, ela pode fazer muito mais através de auxílio de inteligência artificial. Então você está corretíssima. A gente não vai ter inteligência artificial substituindo esse trabalho. A gente vai acelerar e tornar esse trabalho cada vez mais eficiente. É como se estivesse andando num carro da década de 50, 60 e você entrar num carro super moderno, né, automático, que praticamente anda sozinho. Detalhe, ele não anda sozinho, depende do motorista que vai indicar o caminho para onde ele vai. Só que a experiência de dirigir é completamente diferente. A vida do profissional do marketing, a vida do profissional de vendas mudou. Ele não foi substituído, ele foi aprimorado. Então é uma questão de mudar e se adaptar a essa nova realidade. E eu também acho que uma questão que você trouxe me lembrou que na pandemia uma coisa que foi muito valorizada foi essa transparência, né, das empresas com os clientes. Então muitas pessoas preferiram escolher empresas que talvez tivesse o perigo de fechar. Então pequenos produtores, empresas iniciantes que eu gostava, que se alinhava com os meus valores, eu priorizei fazer essa venda e criei uma fidelidade a partir disso, justamente porque eu sabia quem eram as pessoas por trás daquela marca e por que era importante para aquela marca fazer aquela venda naquele momento de crise, né? Então também é interessante como, novamente, falar de propósito, né, uma coisa mais batida, mas quando tem uma transparência sobre quais são as intenções em relação ao planeta que a gente vive, as políticas que a gente tem, os valores que a gente tem, isso também cria uma fidelização com o cliente, que foi algo que a gente viu bastante acontecer na pandemia. E é interessante como a crise enaltece esses pontos, né? Grifa esses pontos e fazem eles realmente se tornarem decisivos. Ponto-chave. Não só decisivos, Carla, mas a gente vai entrar, e já está vivendo essa era, em que esses valores, eles não são mais opcionais. Eles são critérios de decisão e critério de escolha da experiência. Então, o total experience do cliente, a gente falava de customer experience, a gente fala de employee experience, a gente fala de user experience, mas eu tenho certeza que um quarto elemento vai entrar na discussão, que é o quê? A questão dos valores, a questão do ESG, por exemplo. Tudo isso é feito de forma sustentável, tudo isso é feito de forma a retribuir e ajudar a sociedade, as pessoas, ou seja, uma frase importante a gente sempre falava o cliente no centro de tudo. O cliente é uma pessoa. Então, as pessoas na frente de tudo. Então, as pessoas são o agente importante. Seja numa relação de empresa com o seu empregado, na relação de uma empresa com os seus clientes, com os seus parceiros. A gente vive isso. E como você falou, a pandemia, ela trouxe o quê? Ela cristalizou isso e tornou mais evidente que as relações não são meramente relações comerciais, são relações humanas. E quando você entra no fator humano, nossa, aí muda a equação. Completamente. A equação traz novas variáveis, que é eu me preocupo com uma empresa desde que ela tem os mesmos valores que eu em relação ao meio ambiente. Eu faço e mantenho uma relação com essa minha empresa fiel, por quê? Porque ela fomenta produtores locais, produtores orgânicos. Então, o destaque, que é o que eu falo, né? É a cereja do bolo da entrega de uma experiência. Não basta a experiência pela experiência, é como ela é entregue. A gente fala, por exemplo, na Microsoft, e o nosso time de marketing, né? Assim, amo o trabalho que eles fazem, porque eles levam isso na prática. Então, os eventos agora são eventos planejados de forma sustentável. Porque não adianta só o discurso, tem que ter a prática. Então, quando você vai no stand da Microsoft no evento, você vai ter certeza de que aquilo foi planejado para que a água, para que os elementos sejam reciclados no pós-evento, que os brindes sejam brindes sustentáveis. Ou seja, é colocar em prática uma estratégia de inclusão num evento. Então, eu tenho certeza que alguém que passa no stand vai falar, poxa, essa empresa é uma empresa que na prática está colocando o discurso de sustentabilidade, de inclusão, de diversidade. Ou seja, poxa, essa empresa representa os meus valores? Ela traz isso no discurso? Ótimo. Sabe o que é interessante? De novo, cada indivíduo tem uma realidade e uma percepção dos seus valores. Quando eu tenho o cuidado, quando eu tenho a gentileza de trazer isso para a relação, os meus dados vão trabalhar a meu favor também na questão de inclusão, na questão de atingir o meu público-alvo de acordo com os seus próprios valores. Olha que interessante, uma variável que eu incluo na minha jornada para que a personalização para Carla, para o Marcondes, para cada um seja tão bem feita, tão bem pensada, que os meus valores fazem parte da campanha. Ou seja, o algoritmo de inteligência artificial utilizou
o meu valor, aquilo que eu acredito, para que a campanha que chega até mim seja personalizada nesse nível. É uma nova realidade, cara. Isso realmente mostra como tudo se conecta e me leva à próxima pergunta, que a gente tá percebendo nessa conversa, né? Como falar de experiência do cliente, que assim, o final, né, de todo um processo tá ligado a todo o processo, justamente. Então, o quanto falar disso e investir em experiência do cliente tem a ver com transformação cultural. E aí isso pode ser alguma coisa que estremeça as pessoas, né? Eu achei que era só atender bem o meu cliente e ser mais personalizado, mas como a gente acabou de falar, se o interno da empresa não tiver alinhado com isso provavelmente vai espelhar no final, né? Na relação com o cliente. Porque, de novo, são relações humanas, mesmo que sejam intermediadas por tecnologia. Seja porque a nossa relação começou numa campanha, numa conversa por rede social, por mídia social, são relações humanas. Sim. Então, como que eu tenho que pensar? O algoritmo, de novo, não vai substituir as pessoas. Dados de inteligência artificial aumentam a capacidade das pessoas. Portanto, a cultura, ela tem que ser drivada, ou seja, ela tem que ser direcionada para esse comportamento. Então, qual que é o nosso novo grande desafio a partir de agora? Entendo que ferramentas, tecnologia, não são mais o desafio. Eles existem, eles estão à disposição. Por que a cultura pode ser o fator de sucesso ou não? A adoção ou não dessas tecnologias, a adoção ou não dessas práticas podem significar o sucesso ou o fracasso dessas iniciativas. Então, quando a gente falou de valores, os funcionários viverem os valores da empresa, serem traduzidos nas campanhas, só que se ele pratica o que ele fala, com certeza o impacto num telefonema, o impacto numa interação num evento, na relação comercial, ela vai ser percebida. E ali você vai ter o fator chave na decisão de por que aquele cliente vai escolher fazer negócios com você e não com outra empresa. Lembra que eu falei que 94% das pessoas, elas tendem a abandonar uma marca por uma experiência ruim? Significa o seguinte, fidelização, não existe mais a fidelização por toda a vida, ou o cliente por toda a vida. Existe ganhar esse cliente a cada momento, a cada interação. E se eu não tiver a cultura bem estabelecida na empresa, eu corro o risco de, em uma interação, que é a interação chave com uma pessoa que eu não mapeei dentro da empresa, de que eu deveria trazer ela para esse mesmo conjunto de valores, essa interação pode ser a relação que quebrou uma cadeia de confiança. Então não existe pensar em pessoas específicas, não. É um valor da empresa, a cultura é da empresa, focada em inclusão, em diversidade, em inovação, pensando na personalização. Sim. A gente tem exemplos inúmeros no mercado, que a gente vê o cliente postando numa rede social. Poxa, por conta de uma pessoa que eu falei na central de atendimento para resolver um problema, ele foi a pessoa-chave. Então, aquela empresa com milhares de funcionários, naquele instante foi representada por uma pessoa. Então, não existe a empresa, existe aquela pessoa naquele instante. Por isso, Carla, cada vez mais a cultura vai determinar a relação que a empresa vai ter de fidelização a cada instante. Como que isso pode ser feito? Não é mais uma questão top-down, de o chefe mandou e as pessoas vão obedecer. Não, é quando a gente vive isso no dia a dia. Porque quando você tem a empresa vivendo esses valores, não precisa ter um treinamento, não precisa ter um checklist, não precisa ter uma conferência para saber se você está vivendo aqueles valores ou não. Isso vai vir no resultado. Porque as pessoas vão viver valor, elas vão escolher trabalhar na sua empresa, porque sabe que essa empresa, ela também representa os valores que ela acredita. Sim. Olha o employee experience impactando o customer experience. Pois é. Um funcionário que foi treinado, um colaborador que vive a experiência cultural, dessa nova cultura, focada em sucesso do cliente, em sustentabilidade, em garantir uma melhor experiência, vai impactar qualquer canal e qualquer interação que você tem. Diretamente, né? Sem contar que hoje com as redes sociais, também existem casos de colaboradores que saem de uma empresa e denunciam alguma prática desagradável, abusiva ou hipócrita em relação ao discurso da empresa que não condiz com a realidade interna. E as pessoas cancelam essas empresas mesmas. A gente já conhecemos algumas histórias de polêmicas do tipo. Então, por mais que às vezes o cliente não perceba, o colaborador também tem muito poder hoje em dia para poder causar isso, caso algo não seja condizente com o discurso da empresa ou com uma forma saudável, uma cultura saudável interna mesmo. Por isso que a importância de conhecer cada colaborador, saber as suas dificuldades e saber o que a gente pode fazer para transformar a operação dele. Acho que essa é uma coisa que a gente pensa. Eu posso investir muito em jornada, em experiência, em campanhas, aquisição de novos clientes, trabalhar o Customer Success, mas se eu não investir nas pessoas
que estão oferecendo esse serviço, estão interagindo no dia a dia com os clientes, ou prestando esse serviço, eu estou jogando fora absolutamente tudo que eu investi, cara. Então não existe um ou, é um e. Eu vou investir em jornadas, em experiência do cliente e vou investir nas pessoas, nas equipes, para que elas possam fazer a ligação final desse ciclo. Senão fica um ciclo quebrado. E um ciclo quebrado é uma expectativa quebrada e um abandono de marca. Exato. Não dá mais para pensar em ou, não é o dá e. mais. E se quem está nos escutando pensar, é muito trabalho, lembra daquela porcentagem altíssima, né? De altíssima. 94%. 94% das pessoas vão abandonar a sua marca se você não oferecer uma ótima experiência. Exato. Então, para fechar, Marcondes, a gente entendeu, né, como que os clientes querem muito personalização, como que para as empresas terem sucesso, elas têm que pensar em todo o processo, 100%, isso vai impactar em tudo. E a gente também entendeu que a tecnologia é muito importante, mas ainda não faz todo o trabalho. Correto. Em termos de ferramentas e soluções, tem alguma coisa que a gente pode esperar para o futuro próximo? Alguma tendência que vai ajudar mais a ter essa relação melhor com o cliente? Super, Carla. Eu diria para você que hoje a gente tem um privilégio de contar com um portfólio de soluções que visam endereçar exatamente esses desafios. Quando eu olho dentro da nossa estrutura na Microsoft, quando você olha o conjunto de soluções, seja da produtividade de um trabalhador frontline, aquela pessoa que está lá na ponta interagindo com o cliente, ajudando a produtividade dele a ter insights em tempo real do que ele precisa fazer para ser mais eficiente nessa relação. Pensando no ferramental de dados, aqueles algoritmos de inteligência artificial que garantem o quê? A consistência da informação e do comportamento, para ter uma visão que a gente chama da visão, finalmente visão única do cliente. Aquele sonho, né, que a gente fala em marketing. Poxa, eu posso ter finalmente a visão única? Pode. Sim. Então hoje a Microsoft, boa parte do investimento da Microsoft em pesquisa e desenvolvimento vem nessa linha. Então hoje todo o portfólio Dynamics 365, toda a nossa suite de marketing, de vendas e atendimento omnichannel, trazem os recursos que eu falei aqui para processamento de volumes gigantescos de dados para oferecer uma jornada específica, um a um, uma segmentação perfeita, unificação de dados. De novo, dados estão lá, só que às vezes a gente não está utilizando. Então, quando a gente olha todo o nosso ferramental de nuvem do Azure, a gente pensa na nossa camada de dados, nosso ferramental de dados do Azure, conectados com a nossa plataforma do Dynamics 365, os clientes passam a contar com um ferramental nunca antes visto. Então, pensando que a Microsoft hoje é o único player que oferece todas essas soluções unificadas para atender a demanda de hiperpersonalização, do treinamento, da capacitação e de fornecer o recurso para quem está na ponta interagindo com o cliente. Então, hoje, um cliente que utiliza nossa plataforma está trabalhando os seus clientes de forma completamente diferente, já olhando para esse futuro. Até uma frase interessante que eu brinco, o CRM tradicional, ele morreu. Ele não existe mais. O CRM atual e do futuro, ele é baseado em dados, inteligência artificial e colaboração. Certo. Que é justamente isso que você encontra no portfólio da Microsoft. Por isso que Dynamics 365 é utilizado hoje por empresas de varejo, empresas da área financeira, saúde, educação, setor público, porque esses clientes encontraram na plataforma Microsoft, no Dynamics, no Microsoft Azure, no Microsoft 365, recursos seguros, escaláveis, e que garantem essa hiperpersonalização. Então, eu diria o seguinte, é um privilégio trabalhar hoje na Microsoft, vivendo um momento como esse, em que existe essa super sede, essa necessidade do mercado e a gente ter capacidade de atender todas essas demandas com o nosso portfólio de soluções. Carla, é um privilégio viver esse momento e viver isso ao vivo. Que bom. Muito legal. Muito empolgante, né? Demais, demais. Marcondes, muito obrigada pela sua participação. Foi Obrigado muito esclarecedor para mim. Eu espero que também para vocês que estão nos assistindo. E esse foi mais um Microsoft Brasil Podcast. Se você quiser deixar seu comentário, é só usar a hashtag Microsoft Podcast nas redes sociais. Obrigada e até a próxima.